Bom dia! Hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns sistemas avançados de revestimento de comprimidos, sendo o trabalho apresentado por mim, Ana Carolina Vieira e Carla Adani Reis. Introdução. O uso de sistemas avançados de revestimento de comprimidos é considerado avançado devido à sua capacidade de controlar de maneira precisa e sofisticada como, quando e onde o fármaco será liberado no corpo. Essa tecnologia oferece vantagens significativas em termos de eficácia terapêutica, segurança e conveniência para os pacientes. A seguir, explicaremos esses sistemas. O primeiro sistema vai abordar controle de precisão na liberação do fármaco. O principal objetivo vai ser esse controle da liberação do fármaco ao longo do tempo e, assim, vai manter níveis terapêuticos mais estáveis no sangue e reduzir a necessidade de administração frequente do comprimido. Essa tecnologia vai ser a partir de um revestimento composto por materiais que formam uma barreira semipermeável que vai permitir a liberação gradual desse fármaco no organismo, tendo um controle baseado em difusão, degradação ou sistema de matriz. Alguns exemplos vão ser os comprimidos de liberação controlada a partir do HPMC ou etilcelulose, que são mais utilizados na indústria. Eles vão formar uma fina camada de uma película, semipermeável, que vai fazer com que o fármaco seja liberado gradualmente ao longo do tempo no organismo. E assim vai ter efeitos terapêuticos mais prolongados, garantindo a melhoria desse paciente. Sendo que algumas aplicações clínicas podem ser no tratamento de algumas doenças crônicas, como por exemplo hipertensão, diabetes tipo 2 e algumas dores crônicas também. Um exemplo prático é, por exemplo, o fármaco de metformina, utilizado para diabetes, que quando administrado em formulações de liberação controlada, vai melhorar ainda mais a capacidade do efeito terapêutico desse medicamento. E ainda melhor vai ser que a pessoa não vai precisar administrar ele várias vezes durante o dia, então o paciente tem essa facilidade também na hora do tratamento. Revestimentos de microcápsulas. Objetivo: encapsular o fármaco em microcápsulas que liberem o fármaco de forma controlada ao protetor, através de diferentes mecanismos de liberação. Mas qual seria a tecnologia utilizada? As microcápsulas são feitas com materiais como PLGA, ácido polilático glicólico, que liberam o fármaco lentamente ou por degradação de polímero. Exemplo, a doxorubicina lipossomal, um fármaco utilizado no tratamento de câncer, que é encapsulado em microcápsulas para melhorar a biodisponibilidade e reduzir os efeitos colaterais. As aplicações clínicas são para medicamentos quimioterápicos e outros tratamentos de doenças graves que existe uma liberação controlada e direcionada. Um exemplo prático é o uso de cápsulas para o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, onde o fármaco é liberado ao longo do tempo para manter a concentração terapêutica estável. No revestimento entérico, o principal objetivo vai ser a proteção do fármaco da acidez gástrica que ocorre no estômago, ou seja, esse fármaco vai ter a liberação somente no intestino, onde o pH já vai estar mais elevado, para evitar a irritação gástrica e promover melhor absorção. A tecnologia vai ser o revestimento entérico, que é feito a partir de polímeros insolúveis em ambientes muito ácidos, ou seja, esse fármaco, como vai ser liberado no intestino, onde o pH já vai estar mais elevado, esse revestimento vai ser dissolvido e assim liberando o fármaco. Um exemplo clássico é o omeprazol, que é muito utilizado no tratamento de úlceras e refluxos gastroesofágicos. Algumas aplicações clínicas podem ser o uso desse omeprazol antes da medicação de anti-inflamatórios não esteroides e alguns antibióticos, por exemplo. E um exemplo prático para isso é o uso de mesalazina para doenças inflamatórias intestinais. Esse vai ter uma formulação entérica que vai garantir a liberação do fármaco somente no intestino, onde ocorre a inflamação.
Revestimentos lipossomais. Objetivo: tratar infecções fúngicas sistêmicas graves e leishmaniose visceral de forma mais eficaz, minimizando os efeitos adversos graves, especialmente a nefrotoxicidade, associada à anfotericina B convencional. Tecnologia: a anfotericina B é encapsulada em lipossomos, composta por bicamada lipídica que inclui fosfolipídios e colesterol. Essa estrutura lipossomal protege os tecidos saudáveis, reduzindo a interação direta do fármaco com membranas celulares, que é o principal fator de toxicidade renal. Aplicações clínicas: infecções sistêmicas graves. Exemplo prático: Ambisome, anfotericina B lipossomal. É usada no tratamento de infecções fúngicas graves. O lipossomo encapsula a anfotericina B, liberando o fármaco no local da infecção e reduzindo a toxicidade renal. Agora, um pouquinho sobre o sistema de liberação osmótica. O principal objetivo vai ser uma liberação constante e controlada desse fármaco. Então, esse sistema não vai depender da solubilidade em si do fármaco, mas sim da concentração desses componentes no sistema e o meio interno do comprimido. Então, essa tecnologia ela vai consistir em uma camada interna com um agente osmótico que vai fazer o quê? Ele vai atrair a água para dentro desse comprimido e aí vai criar uma pressão tão forte que vai empurrar o fármaco para fora. Ou seja, quando chegar o momento certo desse fármaco agir, vai entrar em contato com a água, a própria água do nosso corpo mesmo, que ela vai conseguir entrar dentro do comprimido a partir de orifícios, né, dessa camada externa do comprimido, e ele vai inchando cada vez mais e assim o fármaco vai ser liberado no organismo. Esse exemplo é utilizado em medicamentos de Ritalina, que vai ser uma liberação prolongada desse fármaco através de uma liberação controlada, no caso. E algumas aplicações clínicas vão ser, por exemplo, medicamentos que vão necessitar justamente dessa liberação constante, dessa liberação prolongada ao longo do tempo, como medicamentos para doenças neurológicas, como TDAH, por exemplo, doenças cardiovasculares. Sistemas sensíveis ao pH. Objetivo: liberar o fármaco somente quando o pH atinge um valor específico, geralmente no intestino, onde o pH é mais elevado. A tecnologia utilizada é revestimentos sensíveis ao pH, como eudradite ou polietileno glicol, formam uma barreira que se dissolve em ambientes com pH específico. Exemplo: mesalazina, um medicamento utilizado em doenças inflamatórias intestinais, usa esse tipo de revestimento para liberar o fármaco especificamente na região inflamada do intestino. Aplicações clínicas: indicada para fármacos que necessitam de liberação no intestino, como anti-inflamatórios e agentes antimicrobianos. Exemplo prático: a mesalazina é utilizada em revestimentos sensíveis ao pH para garantir que o medicamento seja liberado no cólon, onde é necessário para tratar doenças de Crohn. Com isso, esses sistemas avançados de revestimento de comprimidos são realmente uma grande evolução na ciência, porque eles vão ajudar principalmente a reduzir efeitos colaterais, aumentar a adesão do paciente ao tratamento e vão ser mais eficazes nesse tratamento, agindo principalmente nas células que realmente precisam, nas células-alvo, como comentamos anteriormente. Ou seja, essas tecnologias inovadoras vêm mostrando cada vez mais como a ciência vem sendo preparada para agir cada vez mais da melhor forma possível, né? Oferecendo assim tratamentos muito mais eficazes e personalizados de acordo com o tratamento de cada paciente. Para esse trabalho foi essencial o uso de referências bibliográficas, dentre as quais podemos citar a Tecnologia de Liberação Controlada e seus impactos na farmacotécnica, da Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, o uso de polímeros na liberação controlada de fármacos, uma revisão das últimas inovações do Jornal Brasileiro de Farmácia,
Nanotecnologia aplicada à liberação controlada de fármacos, da Revista Brasileira de Farmacognossia. Esses trabalhos auxiliaram para que nós pudéssemos realizar este vídeo.